Seguindo nessa caminhada de elaborar um plano de negócio, um plano de análise de viabilidade, econômica e financeira para uma nova ideia, nós chegamos na etapa dos números, o módulo que nós chamamos de módulo financeiro dentro do plano de negócio. E nesta hora, na elaboração, nesse momento da elaboração dos números, às vezes nos deparamos com conceitos que não fazem parte do nosso dia. Se você for um profissional da área de gestão, um especialista em gestão financeira ou em administração, esses conceitos vão fazer parte do seu dia a dia. Mas se você não for um profissional da área, apenas um empreendedor, alguém com know-how acerca do negócio que está empreendendo, pode ter alguns termos aqui que eles são novos para você. Então vale a pena nesse momento a gente conceituar para facilitar a comunicação. Então desde que o ser humano começou a se comunicar, fez-se necessário alinhar conceitos, o entendimento dos conceitos para que eu possa aprofundar nesse assunto. Nós vamos falar então do conceito de gastos. A organização, a empresa, ela precisa ter gastos, porque é através dos gastos que ela consegue comprar seus ativos, que é o que ela precisa para produzir. Ela consegue comprar seus ativos, consegue comprar estoque, capital de giro, consegue pagar mão de obra, seus colaboradores, consegue transformar essa matéria-prima em produto e vender e, consequentemente, ter resultado. Então, há necessidade de gastos. Sem gastos não tem como ter receita. Então, o que é o gasto dentro da empresa? O gasto são as compras de produtos e serviços, sacrifício financeiro com desembolso para tornar isso no futuro resultado. Então, quando a empresa faz esses gastos, ela faz esses gastos buscando obter resultados. E qual é o resultado que se obtém com uma empresa? Eu posso encontrar no final de um exercício chamado lucro, que é o resultado fruto da atividade fim da empresa. Mas além do lucro, uma empresa, quando ela vai se firmando no mercado, que ela vai criando uma marca e a marca vai ficando conhecida, existe também o valor da empresa que é mensurável. Então, um empreendedor, quando empreende um negócio, esse negócio vai crescendo no mercado, não é só o lucro que ele tem, não é só aquele lucro que ele leva para casa, que ele tem de benefício, mas o aumento da sua riqueza, porque o seu patrimônio vale mais, a sua empresa, a sua marca, ela está valendo mais. Então é importante que se tenha gastos, porque sem os gastos eu não consigo transformar em resultado positivo. Claro que sempre tem que se analisar se a empresa está gerando riqueza. Nós temos no mercado empresas que geram riqueza, algumas dentro da expectativa dos empreendedores, outras geram riquezas até acima da expectativa de quem está empreendendo o negócio, mas nós temos também empresas que destroem riqueza. Quando o resultado da empresa não é bom, quando essa empresa não está conseguindo o resultado no mercado, nós dissemos que essas empresas ela está destruindo riqueza. E aí é preciso ter uma boa gestão, acompanhar os relatórios financeiros para tomada de decisão e não permitir que isso aconteça. Porque a destruição de riqueza por parte de uma empresa é algo muito sério. Então é preciso ficar atento aos resultados do negócio. Nós falamos que dentro dos gastos há o desembolso. O que é desembolso? São os pagamentos, as saídas de caixa, de recursos. Porque quando a gente vai nos conceitos de custos e despesas, nós vamos encontrar lá custos e despesas não desembolsáveis, que a empresa não paga, que são as depreciações. Apesar de haver a desvalorização, a empresa considera isso como um custo ou como uma despesa, não há uma saída de caixa. Já os desembolsos, há a saída de caixa. A empresa tem que fazer o pagamento dos desembolsos para poder produzir. Vamos dividir os gastos em três grandes grupos, para você estar elaborando o seu projeto. Você precisa conhecer esse conceito. Então, o primeiro grupo que a gente divide os gastos, nós chamamos de investimento. E aqui, de uma forma breve, investimento é tudo aquilo que pode ser depreciado. Então, vou traduzir isso numa linguagem simples. Uma empresa, uma indústria, ela precisa de máquina, ela precisa de equipamento, ela precisa de um prédio, ela precisa de veículo, ela precisa de móveis, ela precisa de computador. Tudo isso é investimento. Então, quando ela adquire
esses bens, ela está fazendo um investimento. Por quê? Porque esses bens, eles podem ser depreciados, eles vão ter uma vida útil, eles não vão acabar no momento. Então a empresa vai usar a máquina por um determinado período, vai usar os equipamentos, vai usar os móveis, os utensílios, o veículo. Então isso vai se desvalorizando com o tempo, vai se desgastando com o tempo. Então esses itens, esses gastos, nós chamamos de investimento. Para você entender e conceituar e poder fazer o seu projeto, basta você olhar, pode ser depreciado? Então é investimento. Não pode ser depreciado? Não é investimento. Mesmo que nós tenhamos alguns profissionais que vão usar a palavra investimento na sua área, como o pessoal de marketing, que diz que propaganda é investimento, que uma empresa precisa investir na sua marca através de propaganda, mas para fins de contabilidade, de apuração, não é investimento porque não pode ser depreciado. Assim como o pessoal de recursos humanos diz que o treinamento, a qualificação da equipe é investimento, você precisa investir no seu pessoal, mas para fins de análise aqui não é por não poder ser depreciado. Então, de uma forma simples, o conceito de investimento é tudo aquilo que pode ser depreciado. Depois nós vemos para um outro grupo, que são chamados custos. E custo é todo gasto inerente à fabricação do produto. No caso de uma revenda, é o valor de compra desse produto que vai ser revendido, mais fretes, encargos, o que houver ali no momento da compra. Então, o custo, dentro do conceito nosso aqui, é todo aquele gasto inerente ao produto. Então, é gasto com produto e custo. Temos as despesas. As despesas já não faz parte dos gastos com produto, mas sim depois que eu tenho esse produto. Então, se eu tenho produto, eu vou ter que vender esse produto. Então, eu tenho comercial. Gasto com o comercial é uma despesa, por não ser inerente ao produto. Gasto com administrativo é despesa. Então, toda a parte administrativa de uma organização é chamado de despesas, os gastos com esse departamento. Logo, nós temos investimento, tudo que pode ser depreciado, custo, gasto com a fabricação do produto, e as despesas, os gastos com o administrativo e com o comercial. O custo ele pode ser direto ou indireto. O custo direto é aquele custo que vai mudar a natureza do produto. O custo indireto é aquele que não muda a natureza do produto. Para que você possa entender de uma forma mais clara o conceito de direto ou indireto, vamos usar como exemplo esse livro. Então, a gráfica que fez esse livro, para fazer esse livro, foi necessário a utilização de papel. Então, o papel é a matéria-prima. Quando ela foi calcular o valor desse livro, ela conseguiu dimensionar quanto que havia de papel na confecção desse livro. Logo, esse é um custo direto. Então, eu consigo dizer quanto de papel tem no livro. Assim como a mão de obra direta, aquelas pessoas que trabalham fazendo o livro, eu consigo quantificar quanto de mão de obra eu tenho em cada livro, na confecção de cada livro. Basta eu pegar o salário desse colaborador que trabalha na confecção do livro, dividir pelo número de dias trabalhado e saber quantos livros ele consegue fazer por dia ou por hora. Então, eu vou ter uma divisão e vou encontrar, de uma forma simples, quanto eu gasto para fazer um livro. Então, no livro, a mão de obra direta, o material, o papel, são chamados custos diretos, porque eu consigo quantificar quanto eu gasto para fazer um livro. Mas nessa minha fábrica, nessa minha empresa que fabrica os livros, nessa minha gráfica, eu tenho máquinas. As máquinas, nós dissemos que são investimentos. Eu tive que fazer esse investimento, porque sem as máquinas eu não conseguia produzir os livros. Quando eu tenho as máquinas, essas máquinas, eu preciso fazer manutenção nessas máquinas. Seja ela preventiva, antes que aconteça algum problema, ou seja ela corretiva, depois que acontece um problema. O gasto com a manutenção das máquinas já é um custo indireto, porque na minha gráfica eu não fabrico só livros, eu fabrico outros produtos de gráfica também. Então a máquina ela é utilizada na fabricação do livro e na fabricação de outros produtos. Então nesse caso, o gasto com a manutenção vai ser chamado de custo indireto. O livro ficou pronto. Então, eu tenho um livro pronto, eu preciso vender esse livro. Para vender o livro, eu tenho um departamento comercial, atuando na venda. Eu tenho propaganda, eu tenho divulgação. Aí, nesse caso, esses gastos são chamados de despesas.
Quando eu vou calcular a desvalorização das minhas máquinas, porque ao longo do tempo essas máquinas vão ser depreciadas, essa depreciação ela é um custo. No entanto, é um custo não desembolsável, não há saída de caixa. Quando eu compro o papel para fazer o livro, aí sim eu tenho um custo que é direto e há um desembolso. Eu tenho que pagar para ter do meu fornecedor esse papel. Nesse momento agora, nesse tópico que nós vamos trabalhar do nosso projeto, da elaboração do nosso plano de negócio, nós vamos ter que dimensionar, nós vamos ter que provisionar os gastos que nós chamamos de fixos. Então agora vamos voltar ao conceito de fixo e de variável. O conceito de fixo é todo gasto que independe da receita, que não há uma relação direta com a receita. Muitos confundem isso, por isso que nós estamos frisando muito acerca dos conceitos. O fixo não está relacionado a eu tê-lo todo mês. Muitas pessoas vão pensar no fixo, a palavra fixo, e ser induzido a dizer que o gasto só é fixo se eu tiver que pagá-lo todo mês. Não é esse o conceito. Apesar de alguns gastos fixos serem pagos todos os meses. Outra coisa que vem à mente de quem está elaborando essa etapa é achar que se o gasto todo mês ele é o mesmo valor, aí ele é fixo. Está relacionando o gasto ser fixo ao valor. E não é esta a classificação correta, não é esse o conceito correto. O que caracteriza um gasto ser fixo? É ele existir independente do volume de faturamento. Então não importa se eu produzir 100 livros, 200 livros, esse gasto fixo ele pode ser maior ou menor, pode existir ou não existir em determinado mês, como por exemplo o IPTU, que eu pago uma vez no ano, pode ser o IPVA do veículo, que eu vou pagar também uma vez, não vou pagar todos os meses. Esses gastos serão fixos, porque ele não depende do volume de livros que eu produzi. Já o papel, não. O papel ele é variável, porque se eu produzir 100 livros, eu vou gastar a quantidade necessária para 100. Se eu produzir 1000 livros, a quantidade necessária para a confecção de 1000 livros. Logo, nós podemos afirmar, e é este o conceito, que o gasto variável é aquele que está diretamente ligado com a receita, com o faturamento da empresa, com a quantidade que ela produziu e vendeu. Então, aquele gasto que eu tenho na minha organização, que não está diretamente ligado com o faturamento, com o volume de faturamento, ele é chamado de fixo. E aquele que é determinado pela receita, é o volume de receita. Quem vai dizer quanto que eu vou pagar desse gasto, este é variável. Veja os impostos, eu tenho lá um percentual sobre o faturamento. Se eu faturo muito, eu pago muito imposto. Se eu faturar pouco, o valor que eu vou pagar de impostos serão menores. Por quê? Porque está diretamente ligado com o volume que eu produzi e faturei. Então, esse é o conceito de fixo e variável. Normalmente, você vai ter numa empresa o aluguel como sendo um gasto fixo. Se for aluguel da produção, é um custo. Se for aluguel do comercial, é uma despesa. Aí surge uma pergunta. Eu tenho uma empresa, ela é uma indústria, e no mesmo prédio funciona a parte industrial, meu parque industrial, e eu tenho um escritório ali que faz o comercial e o administrativo. Eu vou lançar esse gasto do aluguel como custo ou como despesa? Vale o bom senso. O que é maior? O que ocupa mais espaço? O que tem mais impacto no meu resultado? Se for a produção, ele vai ser lançado como custo. Se for a parte administrativa, como despesa. Claro que nesses casos de indústria, nós lançamos como custo, mas vale o bom senso. Eu tenho que ter, na hora de fazer essas análises, um bom senso. Outro gasto, que é também considerado fixo em muitas empresas, são as tarifas públicas. Água, luz, telefone. Essas tarifas públicas, normalmente, elas são gastos fixos. Por quê? Porque não estão diretamente ligados ao faturamento, ao volume de produção. Voltando um pouquinho no aluguel, algumas empresas podem ter parte do aluguel variável. Exemplos são lojas em shoppings que pagam parte fixa e parte um percentual sobre o faturamento. Nós chamamos esses gastos de misto. A parte é fixa, parte é variável. Contabilidade externa, normalmente é um gasto fixo que a empresa tem.
limpeza e conservação, segurança e manutenção. Então, há uma relação aí de gasto fixo. E eu tenho que dimensionar os valores que esta empresa que eu vou montar vai ter de gastos desses itens que nós estamos enumerando. Claro que a lista é bem maior. A partir do momento que você entendeu o conceito, você vai identificar o que na sua empresa é classificado como gasto fixo e vai dimensionar esses valores. Mas como que você vai dimensionar esses valores, né? Qual metodologia para se fazer? Se eu tenho máquinas e equipamentos, eu vou dimensionar o quanto que ela consome de energia, vou fazer um levantamento da estimativa de energia e vou pesquisar junto ao fornecedor de energia quanto está a energia, né? Quanto ao quilowatt de energia, vou calcular, dimensionar a energia. Outra coisa que pode ser feito, que ajuda bastante, é você procurar uma empresa semelhante de tamanho, de equipamentos, e tentar, né, através de uma entrevista, através de uma busca de informação, dimensionar ou conhecer quanto que é o gasto de uma empresa nesse segmento, no mesmo setor. O plano de negócio, você tem que lembrar que ele é uma pesquisa. O desafio é fazer a pesquisa. Escrever sem pesquisa é inútil na elaboração de um projeto. Então eu tenho que pesquisar. É difícil. Ninguém disse que seria fácil. Se fosse fácil, todo mundo empreenderia e todo o negócio daria certo. Então você precisa pesquisar, ir atrás de informações, buscar conhecer outras empresas, visitar outras empresas, buscar informações de demonstrativo de resultado de outras empresas, para que você possa, então, dimensionar os seus gastos fixos e fazer as projeções. Claro que quando a gente faz um projeto, nós fazemos uma análise do primeiro ano e, normalmente, uma análise durante 5 anos. Projetamos esses resultados para mais uns 5 anos. Normalmente se usa 5 anos aí como parâmetro para projeção. E você tem que pensar, né, e estar atento que o custo que você dimensionou para o primeiro ano, que você foi lá e orçou no momento atual, ele não vai ser o mesmo no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Então faz-se necessário você usar um critério para atualizar, para projetar a atualização desses gastos fixos. Normalmente trabalha-se com a previsão da inflação. Então, eu vou buscar uma previsão da inflação para os próximos anos. E isso é previsão, claro, né? Você só vai conhecer lá. Mas você tem que ter aí uma previsão com a margem de segurança para que você possa estimar o crescimento desses gastos ao longo dos anos. Porque senão o seu resultado vai ficar muito alto. Ele vai ficar falso nos próximos anos. Eu projeto crescimento de riqueza, mas não projeto o crescimento dos gastos fixos. Então, eu tenho que projetar também o aumento desses gastos fixos. Salários vão subir, energia, água, o contador, então, os prestadores de serviços, as tarifas públicas, tudo isso vai sofrer reajuste ao longo do tempo. E eu tenho, então, que prever esse crescimento. Normalmente se usa a inflação. Uma prática interessante é o estabelecimento de metas. Então, quando nós trabalhamos com os gastos fixos, as empresas têm que fazer metas desses gastos e acompanhar essas metas. Porque não basta você fazer meta e não acompanhar a meta e no final de um exercício, no final do ano, você descobrir que gastou muito mais do que havia projetado e o resultado não foi aquele esperado. Quando a gente monta um negócio, espera dele lucro, e além do lucro, espera que esse negócio crie valor de marca, de mercado, e você tenha uma empresa com um valor maior. Então, você esteja aumentando a sua riqueza através desse negócio. E aí, se eu não fizer a gestão, uma boa gestão desses gastos fixos, eu posso ter problema. E ao fazer meta, você tem que lembrar que uma meta, ela tem que ser smart. O que significa essa palavra smart, né? Ela tem que ser específica, mensurável, ela tem que ser alcançável, relevante, tem que ter um prazo. Então, quando eu vou estabelecer uma meta, não é simplesmente dizer assim, a minha meta é vender X, ou a minha meta é não gastar mais do que Y. Eu tenho que lembrar que uma meta ela tem que ser smart, ela tem que ser bem específica. Eu tenho que dizer quanto que eu vou gastar, em qual setor, como, ela tem que ter uma forma de medir, então eu tenho que ter um valor atual, eu tenho que ter uma medição para saber se eu atingi ou não atingi, então ela tem que ser mensurável,
metas que eu não tenho como medir, ela não tem valor, ela tem que ser alcançável, porque se eu faço uma meta que é impossível de alcançar, eu vou desmotivar a minha equipe. Então eu passo para a minha equipe uma meta. Eles olham para aquilo e falam, isso aqui é impossível de alcançar, esquece essa meta. Então não pode ser. Meta tem que ser algo que é possível de ser alcançável. Tem que ser relevante, ela tem que ter importância. Não se faz meta para qualquer coisa o tempo todo, para coisas que não são relevantes. E ela precisa de um prazo. Até quando eu vou atingir esse resultado? Eu tenho que ter um prazo para que eu possa estar medindo e verificando se eu atingi ou não atingi metas. É comum nesse momento, nessa hora de levantar esses gastos fixos no plano de negócio, para elaboração, de empreendedores fazer média. Ah, faz aí uma média, vamos fazer uma média, mais ou menos tanto, vamos fazer uma média. E aí eu tenho uma visão acerca de média, né, do perigo que é média. Qual é a definição de média? Eu vi uma muito interessante. Alguém explicou o que é média de uma forma fácil de entender. E esta explicação demonstra bem qual a minha preocupação com fazer média quando se trata de gastos. Diz que média é o seguinte, vamos fazer uma analogia. Média é como você pegar um indivíduo e colocar ele deitado. E aí você coloca a cabeça dele dentro de um forno com temperatura altíssima. Coloca os pés dele dentro de um freezer com a temperatura muito baixa. Então a cabeça dele está fritando e os pés estão congelados. Aí você vai lá no bumbum dele, no meio do corpo dele, e coloca um termômetro. A cabeça está fritando, os pés estão congelados. E o termômetro fala, está tudo bem. Isso às vezes pode ser média. Né? Há dois extremos, eu junto dois extremos, meço e digo, está tudo bem. Não é esse o caminho. Eu faço média em algumas situações que cabe fazer média, mas eu preciso ter cuidado com média. Não sair usando média em todos os momentos, em todas as projeções dos meus gastos, eu posso estar fritando a cabeça, congelando os pés e dizendo que está tudo bem.